Olá. As informações fiscais no Censo, elas podem ser, configuradas a nível de empresa, com configurações fiscais padrão, a nível de produto, e também criar os cenários fiscais, a famosa parametrização, onde eu tenho uma flexibilidade um pouco maior, um controle um pouco maior também. Mas só para entender os níveis, a gente vai vir aqui no ícone, de engrenagem, vou apertar configurar na minha empresa aqui, e vou vir na aba configurações fiscais. Essas aqui são as configurações fiscais padrão a nível de empresa. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa do Simples Nacional, onde não muda muita coisa por produto, eu não tenho muito o que mexer aqui, eu posso configurar essas informações aqui e seguir elas, porque geralmente, assim, 90 e tantos por cento dos casos, eu vou seguir essa configuração aqui. Não tem muito por que eu ficar configurando a nível de produto, a nível de estado, esse tipo de coisa. Enfim, esse aqui é o primeiro nível, então ele é o menos prioritário de todos. Se eu colocar, o que eu colocar aqui, ele tem menos prioridade em relação aos outros. Mas enfim, eu posso colocar aqui e salvar. O segundo, a segunda opção é a nível de produto. Então, se eu vier aqui no item, estou aqui no cadastro de um item, vim editar, tem a parte aqui embaixo, informações fiscais. Esses campos aqui, eles já têm prioridade em relação às configurações fiscais padrão. Então, por exemplo, aqui no CST do ICMS eu coloquei 00 no padrão por empresa. Se nesse produto aqui eu colocar, por exemplo, 90, toda vez que eu for emitir a nota fiscal de um produto, e para esse produto aqui, ele vai colocar o 90. Para os outros produtos que eu não tiver configurado, vai pegar o 00, que é o padrão por empresa. Então, esse nível aqui tem prioridade em relação ao padrão por empresa. Mas e quando eu tenho aqueles casos onde os meus produtos, a minha tributação, ela muda muito por estado, ela muda muito por NCM, e eu quero ter um nível um pouco mais completo assim de configuração. Aí a gente vai para os cenários fiscais, para a parametrização de verdade. Então, essa parametrização é a que vai ter prioridade em cima de todos os níveis. É ela que vai, se houver algum cenário fiscal, é ela que vai ser utilizada. Então, a gente vai vir aqui no ícone de configurações, configurar, aba configurações fiscais, e aqui eu vou clicar aqui em configurar cenários fiscais. Aqui eu já tenho alguns cenários fiscais cadastrados, mas vamos cadastrar um novo aqui para só entender como que funciona. Primeira coisa, eu vou colocar um nome aqui. Vamos supor que eu estou cadastrando um cenário fiscal de retorno e industrialização. Eu posso definir para qual empresa que eu estou, se eu tiver mais de uma empresa, Então, exemplo, eu posso até ter uma empresa que às vezes é um regime de tributação A e o outro é regime de tributação B. Então, como muda, eu posso definir cenários fiscais a partir por empresa. Depois vou colocar a natureza de operação ou as naturezas de operação. Retorno de reindustrialização. Vou colocar mais de um, só para mostrar que dá para ser mais de um. Então, retorno de paletes, por exemplo. Tá. Ok. E aí agora eu vou definir para qual NCM que eu estou colocando esse cenário fiscal. Isso aqui, você pode depois clonar esse cenário para outros NCMs. Você não precisa assim, definir tudo do zero para todos os NCMs. Mas como o NCM, o cenário fiscal pode variar muito por NCM, então a configuração aqui é sempre por NCM. Então vou colocar um qualquer aqui, esse aqui. Ele vai me perguntar como eu desejo configurar. Tem duas opções. Ou eu vou fazer uma configuração por estado, e aí para cada estado eu preciso apontar todos os parâmetros, Mas assim, não preciso apontar todos os parâmetros, não é obrigatório. Mas assim, se eu for utilizar esse cenário fiscal para um determinado estado tal, e não tiver aquele parâmetro, ele vai pegar dos outros níveis lá de configuração. Então eu tenho que apontar para poder aparecer isso lá. Ou então, uma opção um pouco mais simples, se esse é o caso da empresa, é a configuração dentro e fora do estado. Então, nesse caso aqui, eu só preciso configurar dois cenários. Ou para quando eu vou emitir para um destinatário que é dentro do meu estado, ou para quando eu vou emitir para um destinatário que é fora do meu estado. Isso aqui é um pouco mais simples.
e esse primeiro aqui mais completo, né? Então, vou começar com esse aqui, ó, para configurar individualmente por estado. E aí ele já vai abrir aqui 4 abas e com todos os estados aqui. Vou começar, por exemplo, por Minas Gerais. Aí aqui na primeira aba eu posso definir o CFOP, né? Então, vou colocar, por exemplo, como a gente está fazendo retorno de industrialização, vou colocar esse aqui, 5902. Ele vai me perguntar também qual que é o CFOP para consumo final, em alguns, né? Principalmente para venda, isso muda muito, mas para retorno não costuma mudar. E posso colocar uma informação complementar, por exemplo, retorno dentro do estado, só para teste. E vou fazendo isso estado a estado. Vou abrindo aqui, ó, e colocando, por exemplo, esse aqui, como já é fora do estado, aí tem que ser o 6902. 02 também. E retorno do estado. Joia. Então, assim, vou configurando estado a estado, depois passo para a próxima aba é do CMS. Vou lá de novo em Minas Gerais, aí qual que vai ser o CST do CMS para contribuinte. Então, vamos supor que é o 10. E se for para contribuinte, mas com consumo final, vai ser o 40. Para não contribuinte, vai ser o 40 também. Enfim, é do jeito que, né, a sua contabilidade determinar aqui. Posso colocar uma alíquota se não assim, se for zero, ou se não tiver, enfim, se for algum que não utiliza, algum CST que não utiliza a alíquota, é só não preencher. Mas se for algum que utiliza, por exemplo, para Minas Gerais, aqui é o nosso caso aqui, dentro do estado é 18%, então vou deixar 18% aqui. Produtos com substituição tributária, eu posso também determinar esses parâmetros aqui de uma vez. Então, a minha margem do valor agregado, vamos supor que 40%, não tem a redução da base de cálculo. Eu posso colocar aqui a alíquota do ICMS-ST, ou seja, né, aquela alíquota para a que a gente chama interestadual, né? Então, vamos supor que, no caso aqui em Minas Gerais é o nosso, então não faz muito sentido. Vamos preencher isso aqui no Mato Grosso do Sul. Vou colocar aqui o 10, que é com substituição tributária. Como esse aqui é um retorno, né, não faz muito sentido esses dados aqui, mas só para a gente ilustrar. Vamos por 40%. A alíquota interestadual vai ser 7%. A alíquota interna vai, supondo que seja 12%. E aí vou fazendo isso para cada aba. Tem o IPI também, posso colocar. CST do IPI. E a alíquota do IPI, 5%. Para cada estado, também depois PIS/COFINS, a mesma coisa. Posso determinar o CST e a alíquota de cada um. 1,65, 7,65, 7,6. E vou salvar. Ótimo, então já está aqui, ó, retorno de industrialização. Esse é o meu cenário fiscal. Se eu precisar editar alguma coisa a nível do cenário fiscal, eu clico naquele ícone de editar e eu posso editar aqui as naturezas de operação, a empresa, o nome. E se eu quiser editar as configurações fiscais em si, eu vou clicar nesse ícone de olhinho aqui e aí ele vai mostrar para mim, ó, quais são os NCMs que eu já tenho cadastrado. Eu coloquei, né, um só por enquanto e vai mostrar aqui, ó, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais são os que eu preenchi informações, né? Eu posso ir navegando pelas abas aqui. E, por exemplo, tem outros NCMs que utilizam essa mesma configuração, ou até assim, né? Se eu quiser usar um como base, depois só mudando o que, enfim, o que mudar realmente em outros NCMs, eu posso criar um, né, como base aqui, e vim aqui em duplicar a configuração. Vou colocar qual que é o outro que eu quero. E vou clonar esse NCM. Então aqui ó, tem um outro exatamente igual àquele ali, mas que eu posso agora, né, editar e enfim. Isso, né, como eu falei, no caso dos cenários fiscais, ele vai fazer essa diferenciação por NCM, então eu preciso realmente ter essa configuração, eu preciso ir clonando para todos os NCMs, porque se ele não encontrar o NCM que eu estou utilizando, ele vai pegar um outro nível de configuração, pode ser por produto, ou se não tiver por produto, vai pegar a configuração fiscal da empresa.
Aqui, por exemplo, só estou mostrando aqui que eu tenho um cenário fiscal de venda, né, o mais comum, e eu coloquei aqui para o estado do Mato Grosso do Sul várias configurações aqui, eu coloquei o 6104, por exemplo, o ICMS 10, uma alíquota de 54,3 da margem de valor agregado do ICMS-ST, 12 no ICMS-ST, o outro aqui 7, enfim, eu vou, né, colocando aqui, configurei já e agora a gente vai usar isso realmente lá nas vendas e nas notas fiscais. Então, eu vou vir aqui incluir uma venda nova. Vou colocar um cliente do Mato Grosso do Sul, que é aquele que a gente colocou, né, o estado que a gente configurou ali. E aí eu posso definir o cenário fiscal aqui já. Não é obrigatório já definir o cenário fiscal, mas posso definir. Isso aqui, né, a lista que vai mostrar ali vai depender da empresa aqui que eu tiver. E vou colocar um produto aqui. Quando eu já tiver, né, esse cenário fiscal aqui selecionado e eu tiver aquela opção de mostrar os impostos já na venda selecionada também, ele já vai fazer esse cálculo aqui direto. Então ele já calculou tudo aqui, já pegou todas aquelas configurações, já colocou tudo aqui, ó, já calculou IPI, ICMS-ST, se a gente olhar aqui, ó, já está tudo aqui que a gente tinha configurado lá, né? Então tá certinho aqui, ó, com todos o que a gente colocou lá, 54,3 da margem de valor agregado, já colocou o CST do CMS 10, enfim, já está tudo aqui. E posso salvar e vamos faturar. Agora eu vou vir aqui em emitir nota fiscal, vou selecionar a empresa aqui e ele, né, como eu já coloquei nessa venda, ele já colocou também aqui o cenário fiscal e já vai calcular tudo de acordo com aquele cenário fiscal. Lembra que a gente colocou o CFOP 6104? Então já selecionou aqui a questão do CMS-ST também, já está tudo aqui, né? Olha aqui, a margem de valor agregado 54,3, o CST do CMS, o CEST aqui, né, eu não tinha nesse produto, né, só colocar a única coisa que está faltando aqui e vou salvar. E é isso. Eu posso também, né, mesmo se eu não tiver colocado na venda, no pedido, o que for, né, às vezes uma nota fiscal avulsa e tudo, algo assim, eu posso mudar aqui na hora. Então, se eu mudar aqui para retorno de industrialização, ele vai mudar para as configurações fiscais que a gente tinha colocado. Então, lembra que a gente colocou 6902 para o CFOP, né, retorno de industrialização, ele já mudou para isso. E assim por diante. Então, basicamente é esse. São 3 níveis, né, de configuração. O mais prioritário de todos é o cenário fiscal, depois o que tiver no produto e no cadastro do produto, e depois o que tiver nas configurações fiscais da empresa. Então ele vai fazendo por essa ordem, né? Se ele não achar um cenário fiscal para aquele produto, vai tentar procurar no cadastro do produto. Se não achar, vai para as configurações fiscais da empresa. Então, porque isso é importante quando tem muita diferença, fazer cadastrar os cenários fiscais de maneira bem certinha lá, para poder não ter problema, tá joia?